Antes de ser conhecido como o padroeiro dos estudantes, dos vestibulandos e daqueles que enfrentam provas e concursos, José de Cupertino foi um rapaz que mal conseguia aprender uma lição. Ele se confundia até mesmo nas tarefas mais simples, esquecia o que lhe ensinavam e parecia incapaz de encontrar o próprio lugar no mundo. Foi ridicularizado, rejeitado e chegou a ser expulso de um convento, porque os religiosos acreditavam que ele não servia para aquela vida. No entanto, foi justamente esse homem, desprezado por tantos, que mais tarde ficou conhecido em toda a Europa como o santo que voava. Durante a oração, José entrava em profundo êxtase e seu corpo se elevava do chão diante de religiosos, autoridades e pessoas comuns. Esses episódios se repetiram tantas vezes que atraíram multidões, despertaram suspeitas e levaram as autoridades da igreja a investigar cuidadosamente o que acontecia com ele. Mas esta não é apenas a história de um homem que se levantava do chão. É a história de alguém que fracassou em quase tudo o que o mundo considerava importante, mas que nunca desistiu de procurar o lugar para o qual acreditava ter sido chamado. Um homem que chegou a ser considerado inútil e que séculos depois continua sendo procurado por estudantes e por pessoas que temem não conseguir superar uma prova difícil. Talvez a parte mais extraordinária de sua vida não seja a altura que seu corpo alcançava durante os êxtases, mas o fato de que, mesmo cercado pela fama, José de Cupertino continuou se considerando o menor de todos. No início do século XVII, na pequena cidade de Cupertino, no sul da Itália, nasceu um menino chamado José Maria Deza. Seu nascimento aconteceu em circunstâncias tão difíceis que ninguém poderia imaginar o destino extraordinário que o aguardava. Félix, seu pai, havia assinado várias promissórias para ajudar alguns amigos. Eles não pagaram o que deviam e toda a responsabilidade acabou recaindo sobre ele. Perseguido pelos credores e ameaçado de prisão, Félix precisou fugir e viver escondido. Francisca Panaca, sua esposa, ficou sozinha, grávida e sem uma casa onde pudesse dar à luz. Sem encontrar outro abrigo, refugiou-se em um estábulo. Foi ali, entre os animais e longe de qualquer conforto, que José veio ao mundo. Ele não nasceu cercado por segurança, riqueza ou grandes expectativas. Sua família estava mergulhada em dívidas, seu pai vivia escondido e sua mãe precisaria enfrentar praticamente sozinha os primeiros anos de sua criação. Francisca era uma mulher forte e rigorosa. A pobreza não lhe permitia tratar o filho com delicadeza excessiva, e desde cedo José aprendeu que a vida exigiria dele paciência e resistência. Anos mais tarde, já vivendo como religioso, ele diria com certo humor que seu primeiro noviciado havia acontecido dentro de casa, sob a disciplina da própria mãe. Muito antes de ser chamado de santo, ou de se tornar conhecido por se elevar do chão durante a oração, José de Cupertino começou a vida como uma criança pobre, nascida em um estábulo e pertencente a uma família que parecia não ter mais nada a perder. José cresceu sob a disciplina firme de sua mãe. Francisca não era uma mulher de muitos agrados, pois a pobreza e as dificuldades da família a haviam tornado exigente. Ela corrigia o filho com severidade, mas também lhe falava sobre a vida dos santos,
especialmente sobre São Francisco de Assis. Desde pequeno, José demonstrava uma atração profunda pela igreja. Gostava de ajudar a enfeitar os altares e chegou a preparar, em um canto da própria casa, um pequeno lugar de oração. Ali permanecia por longos períodos, silencioso e distante de tudo o que acontecia ao redor. Na escola, porém, as coisas eram bem diferentes. José tinha enorme dificuldade para acompanhar as lições. As palavras pareciam não permanecer em sua memória, e aquilo que os outros aprendiam com facilidade exigia dele um esforço que quase nunca produzia resultado. Além disso, bastava ouvir uma música religiosa ou alguma referência a Deus para que ele se distraísse completamente. Seus olhos se voltavam para o alto, sua expressão mudava, e ele permanecia imóvel, com a boca entreaberta, como se tivesse esquecido onde estava. Os outros meninos começaram a zombar dele e lhe deram um apelido que o acompanharia por muito tempo: Boca Aberta. Para os colegas, aquela expressão era apenas sinal de falta de inteligência. Os adultos também o julgavam lento, distraído e pouco preparado para a vida. Quase ninguém percebia que, por trás daquele comportamento estranho, existia uma sensibilidade religiosa que o próprio José ainda não sabia compreender. Enquanto os outros aprendiam a encontrar seu lugar no mundo, ele parecia cada vez mais perdido. Não conseguia estudar como os demais, não demonstrava habilidade para os trabalhos comuns e frequentemente dava a impressão de estar com o pensamento muito longe. Em pouco tempo, porém, uma doença grave interromperia até mesmo aquela infância difícil e colocaria José diante de uma provação que duraria vários anos. José mal havia começado a frequentar a escola quando uma grave ferida gangrenosa apareceu em seu corpo. A enfermidade se agravou rapidamente, provocando dores intensas e obrigando o menino a abandonar os estudos. Durante cerca de 5 anos, ele passou grande parte do tempo deitado e sem conseguir caminhar normalmente. A infância, que já não havia sido fácil, ficou limitada a um quarto, às dores e aos cuidados de sua mãe. Mesmo doente, José continuava querendo ir à igreja. Quando não conseguia caminhar, Francisca o carregava para que pudesse participar da missa. Era também durante aqueles dias difíceis que ela lhe contava histórias sobre São Francisco de Assis e sobre a vida dos santos. Aos poucos, nasceu dentro dele um desejo que parecia pouco razoável para alguém em sua situação. José queria conhecer Assis e seguir o mesmo caminho de pobreza e dedicação a Deus e vivido por São Francisco. Sua mãe, porém, estava preocupada primeiro com a saúde do filho. Depois de tantos anos de sofrimento, decidiu levá-lo ao santuário de Nossa Senhora das Graças, na pequena cidade de Galatone, próxima de Copertino. No santuário, José recebeu sobre a ferida um pouco do óleo retirado da lâmpada que permanecia acesa diante da imagem de Nossa Senhora. Segundo o relato conservado por seus biógrafos, a mudança foi imediata. A dor desapareceu, a ferida começou a cicatrizar e o menino, que havia chegado com dificuldade, conseguiu voltar para casa caminhando com as próprias pernas. José nunca esqueceu aquele dia. Para ele, a cura não representava apenas o fim de uma doença que havia consumido vários anos de sua infância. Era também a confirmação do vínculo que sentia com a Virgem Maria, a quem, durante toda a vida, chamaria com simplicidade de minha mãe. Depois de tanto tempo preso a uma cama, José finalmente podia recomeçar.
Mas logo descobriria que estar curado não significava estar preparado para a vida que o aguardava. Depois de recuperar a saúde, José precisou começar a trabalhar para ajudar a família. Por volta dos 16 anos, tentou aprender o ofício de sapateiro, mas logo ficou claro que também não tinha habilidade para aquela profissão. Ele se confundia com as ferramentas, esquecia as orientações e cometia erros até nas tarefas mais simples. Não parecia agir por preguiça ou má vontade. José tentava aprender, mas suas mãos e sua atenção quase nunca acompanhavam aquilo que desejava fazer. Mais uma vez, as pessoas chegaram à mesma conclusão. Aquele rapaz não parecia servir para trabalho algum. Enquanto fracassava na oficina, porém, o antigo desejo de seguir São Francisco se tornava cada vez mais forte. José procurou os frades franciscanos observantes e pediu para ser recebido entre eles. Os religiosos perceberam sua pouca instrução e sua falta de habilidade e não aceitaram o pedido. Ele poderia ter desistido, mas procurou outra comunidade. Dessa vez, bateu à porta dos capuchinhos e pediu para entrar não como sacerdote ou estudioso, mas como irmão leigo, disposto a realizar os trabalhos cotidianos do convento. Os capuchinhos decidiram lhe dar uma oportunidade. José recebeu o hábito, passou a ser chamado de Frei Estevão e foi enviado para o convento de Martina Franca, onde começaria o noviciado. Pela primeira vez, acreditou ter encontrado o lugar que tanto procurava. Não desejava ocupar uma posição importante, queria apenas viver como religioso, obedecer e permanecer perto de Deus. Entretanto, os mesmos problemas voltaram a aparecer. José se distraía durante o trabalho, deixava objetos cair e não conseguia cumprir corretamente várias tarefas da vida comunitária. Seus momentos de profunda absorção religiosa também começaram a se manifestar com mais frequência, tornando ainda mais difícil o serviço cotidiano. Os frades tiveram paciência durante algum tempo, mas acabaram concluindo que ele não estava preparado para aquela vida. Depois de poucos meses, chamaram José e comunicaram que deveria deixar o convento. Tiraram-lhe o hábito e o mandaram embora. Anos mais tarde, ele ainda recordaria aquele momento com dor. Diria que, quando lhe retiraram a veste religiosa, sentiu como se estivessem arrancando sua própria pele. José não havia perdido apenas uma roupa. Perdera o lugar ao qual acreditava finalmente pertencer. Depois de ser expulso do convento dos capuchinhos, José não teve coragem de voltar imediatamente para casa. Imaginava as perguntas, os comentários e a decepção de sua mãe ao vê-lo retornar, mais uma vez, sem trabalho e sem um lugar onde pudesse permanecer. Sem saber para onde ir, procurou um tio que pertencia aos franciscanos conventuais. Esperava encontrar algum auxílio, mas recebeu uma notícia ainda mais preocupante. Seu pai havia morrido e as antigas dívidas da família agora recaíam sobre José, considerado o herdeiro legal. As autoridades procuravam por ele. Se fosse encontrado, poderia ser obrigado a trabalhar sem receber pagamento até que toda a dívida deixada pelo pai fosse quitada. Para um rapaz pobre e sem profissão, isso poderia significar muitos anos de trabalho forçado. Seu tio decidiu escondê-lo perto do convento da Grotela, uma pequena igreja dedicada a Nossa Senhora. José foi colocado em um cômodo estreito e improvisado
encostado ao edifício do convento, onde permaneceu sem poder aparecer diante das outras pessoas. Durante aproximadamente 6 meses, viveu praticamente como um clandestino. Um frade sacristão sabia onde ele estava e lhe levava alguma comida às escondidas. José passava os dias naquele espaço apertado, rezando, esperando e sem saber se algum dia seria aceito novamente em uma comunidade religiosa. O sacristão começou a observá-lo com atenção. Percebeu que, apesar de todas as limitações, José não era preguiçoso nem rebelde. O rapaz permanecia recolhido, obedecia ao que lhe era pedido e demonstrava uma dedicação sincera à oração. Depois de algum tempo, o frade procurou os tios de José e falou bem de seu comportamento. Comovidos pela situação do jovem, eles decidiram interceder por ele junto aos franciscanos da Grotela. José não seria recebido como sacerdote, estudante ou mesmo como frade de pleno direito. Receberia apenas o hábito de terciário franciscano e trabalharia como empregado do convento, ocupando-se dos serviços mais humildes. Para qualquer outra pessoa, aquela proposta poderia parecer pequena demais. Para José, porém, representava a possibilidade de voltar ao único lugar onde desejava viver. Depois de ter sido considerado incapaz, expulso e obrigado a se esconder, ele finalmente recebeu uma nova oportunidade. Entraria no convento pela porta dos fundos, não como alguém importante, mas como servo dos outros religiosos. No convento da Grotela, José recebeu os trabalhos que quase ninguém desejava. Limpava os espaços, carregava objetos, ajudava onde fosse necessário e cuidava dos animais, especialmente de uma mula usada pelos religiosos. Não havia nada de importante ou admirável naquela rotina. A maior parte dos dias era ocupada por tarefas repetitivas, feitas longe da igreja e sem que ninguém prestasse atenção nele. José continuava desajeitado e ainda cometia erros, mas uma mudança começou a aparecer. Em vez de abandonar o trabalho, quando alguma coisa dava errado, ele recomeçava. Quando era corrigido, não procurava desculpas. Quando recebia uma tarefa desagradável, tentava cumpri-la da melhor maneira que conseguia. Os frades começaram a perceber que, por trás de suas limitações, existia uma vontade que não se deixava vencer facilmente. José talvez não fosse rápido nem habilidoso, mas permanecia disponível e não se revoltava quando era colocado abaixo dos outros. Com o passar do tempo, deixaram de vê-lo apenas como o rapaz incapaz que havia sido expulso dos capuchinhos. Sua paciência e sua dedicação começaram a falar mais alto do que os erros que ainda cometia. Quando chegou aos 22 anos, José foi finalmente admitido entre os irmãos leigos. Dessa vez, não estava apenas trabalhando no convento. Agora poderia realizar o noviciado e se preparar para fazer os votos religiosos. A dificuldade, porém, continuava sendo a mesma. Para avançar, ele precisava aprender a regra de São Francisco e estudar algumas noções de latim. As palavras não permaneciam facilmente em sua memória e cada pequeno trecho exigia muitas repetições. José sabia que não possuía a facilidade dos outros, mas não usou essa limitação como desculpa. À noite, quando os demais já descansavam, ele era encontrado tentando ler em silêncio, repetindo frases em latim ou exercitando a escrita. Aprendia devagar e esquecia com facilidade. No dia seguinte, muitas vezes precisava começar novamente. Mesmo assim, continuava.
Essa parte de sua vida costuma ser esquecida quando se fala do santo que recebeu ajuda extraordinária nos exames. José não ficou parado, esperando que um milagre substituísse seu esforço. Ele estudou até o limite de suas capacidades, enfrentando noite após noite aquilo que parecia impossível para sua inteligência. Os tios e os demais frades observaram sua perseverança. Sabiam que ele tinha pouca formação e que jamais seria um grande estudioso, mas começaram a considerar uma possibilidade que antes pareceria absurda. Talvez José pudesse deixar de ser apenas um irmão encarregado dos animais. Talvez pudesse continuar os estudos e, um dia, chegar ao sacerdócio. A decisão de permitir que José continuasse os estudos não resolveu suas dificuldades. Para se tornar clérigo, ele precisaria aprender latim, compreender os ensinamentos da igreja e demonstrar diante de um bispo que era capaz de ler, cantar e explicar uma passagem do Evangelho. Para os outros candidatos, aquilo fazia parte da preparação normal. Para José, cada página era uma luta. Ele passava horas estudando, mas conseguia guardar muito pouco. Entre todas as passagens que havia tentado aprender, apenas uma permanecia com clareza em sua memória. Era o trecho no qual uma mulher, admirada com as palavras de Jesus, elogiava a mãe que o havia trazido ao mundo. Cristo então respondia que verdadeiramente felizes eram aqueles que ouviam a palavra de Deus e a colocavam em prática. José repetiu tantas vezes aquele pequeno trecho que acabou conseguindo lê-lo, cantá-lo e explicar seu significado. O problema era que o Evangelho continha muitas outras passagens e o bispo examinador poderia escolher qualquer uma delas. Quando chegou o dia da prova para o diaconato, os candidatos foram chamados um após o outro. José aguardava sua vez sabendo que, se recebesse uma pergunta diferente, provavelmente não conseguiria responder. Ao entrar diante do bispo, não tentou fingir que sabia mais do que realmente havia aprendido. Esperou em silêncio enquanto o examinador abria o livro para escolher o texto que ele deveria explicar. A passagem escolhida foi justamente aquela que José conhecia. Era a única parte do Evangelho que havia conseguido aprender bem. Ele começou a leitura, cantou o trecho e apresentou sua explicação com simplicidade. Pela primeira vez, as palavras não se confundiram em sua mente. O bispo ficou satisfeito com a resposta e elogiou também a maneira como José havia cantado. O rapaz chamado de Boca Aberta, considerado incapaz para os estudos e expulso de um convento por não conseguir cumprir tarefas simples, havia passado no exame para se tornar diácono. José não considerou aquilo uma vitória de sua inteligência. Sabia quanto havia estudado e, principalmente, quanto ainda não sabia. Para ele, o fato de ter recebido exatamente a única passagem que conhecia só podia ser compreendido como um auxílio da providência. Pouco depois, foi ordenado diácono. Contudo, para chegar ao sacerdócio, ainda precisaria enfrentar outro exame, e dessa vez não havia sequer uma passagem em que pudesse confiar. Depois de receber o diaconato, José continuou sua preparação para o sacerdócio. A nova etapa exigia outro exame, ainda mais importante, no qual cada candidato deveria demonstrar diante do bispo que possuía os conhecimentos necessários. José estudou como pôde, repetindo as lições
e tentando preencher as enormes lacunas deixadas pelos anos em que estivera doente e afastado da escola. Mesmo assim, sabia que sua preparação estava muito abaixo da dos demais candidatos. No dia da avaliação, 5 jovens se apresentaram diante do bispo. Os primeiros foram chamados e responderam às perguntas com segurança. Eram alunos bem preparados, capazes de explicar com clareza aquilo que haviam aprendido. José aguardava sua vez. Dessa vez, não existia uma passagem específica na qual pudesse se apoiar. Se fosse interrogado sobre algum assunto que não dominava, sua dificuldade ficaria imediatamente evidente. O bispo examinou os primeiros candidatos e ficou muito satisfeito com o nível das respostas. Convencido de que todo o grupo havia recebido a mesma preparação, decidiu que não seria necessário interrogar os demais. Todos foram aprovados. José passou no exame sem receber uma única pergunta. Mais tarde, essa história ajudaria a transformá-lo no padroeiro dos estudantes e daqueles que enfrentam provas difíceis. Contudo, seu exemplo não ensinava que bastava rezar e abandonar os estudos. José havia feito tudo o que estava ao alcance de sua inteligência, passando noites inteiras tentando aprender. O auxílio chegou somente depois que ele ofereceu todo o esforço de que era capaz. Pouco tempo depois, José foi ordenado sacerdote na cidade de Podiardo. O homem que havia sido considerado inútil, rejeitado por diferentes comunidades e expulso por não conseguir realizar os trabalhos mais simples, agora se aproximava do altar para celebrar a missa. Ele nunca tratou o sacerdócio como uma conquista pessoal. Quanto mais recebia, mais claramente percebia as próprias limitações. A celebração da Eucaristia tornou-se o centro de seus dias, seguida por longos períodos de oração silenciosa diante do sacrário. Foi também depois da ordenação que os fenômenos já percebidos desde sua juventude começaram a se intensificar. Durante a missa ou ao ouvir os nomes de Jesus e da Virgem Maria, José entrava em estados de profundo êxtase. Em pouco tempo, os religiosos testemunhariam algo que nenhum deles estava preparado para compreender. O antigo menino, chamado de Boca Aberta, começaria a se elevar do chão. Durante os primeiros anos de sacerdócio, José permaneceu no convento da Grotela. Passava muitas horas em oração e celebrava a missa com uma concentração tão profunda que, por vezes, parecia perder completamente a percepção das pessoas e do lugar onde se encontrava. Bastava uma leitura sobre Deus, um salmo, uma imagem religiosa ou a simples menção aos nomes de Jesus e Maria, para que seu comportamento mudasse. José ficava imóvel, deixava de responder ao que acontecia ao redor e entrava em um estado de êxtase que ele próprio não conseguia provocar ou impedir. Em uma dessas ocasiões, diante de outras pessoas, seu corpo se elevou do chão. Segundo os testemunhos preservados sobre sua vida, José não deu apenas um salto nem caiu imediatamente. Seus pés perderam o contato com o solo e ele permaneceu suspenso enquanto continuava completamente absorvido na oração. Os presentes não sabiam como reagir. Alguns permaneceram em silêncio, enquanto outros tentavam compreender se aquilo que haviam acabado de ver era real. José, quando voltou ao estado normal, não demonstrou satisfação e tampouco tentou explicar o fenômeno. O episódio não permaneceu isolado. As elevações começaram a se repetir, sobretudo durante a missa, as orações comunitárias e as celebrações dedicadas à Virgem Maria.
Às vezes, ele se erguia apenas um pouco. Em outras ocasiões, atravessava uma distância considerável e permanecia acima do chão por mais tempo. José não escolhia o momento e não parecia ter controle sobre o próprio corpo. Aquilo que maravilhava os outros o deixava constrangido, porque atraía para ele uma atenção que nunca havia procurado. Tentando explicar o que sentia, disse certa vez a um frade que seu coração era semelhante à pólvora dentro de uma arma. Quando o amor de Deus acendia aquela pólvora, produzia dentro dele uma força que já não conseguia conter. A notícia começou a passar de pessoa para pessoa. O rapaz, que antes era conhecido apenas por suas limitações, agora atraía gente de diferentes lugares, desejosa de ver o religioso que se elevava durante a oração. José havia passado a vida tentando encontrar um lugar onde pudesse permanecer escondido. Agora, justamente aquilo que acontecia nos momentos mais íntimos de sua fé começava a colocá-lo diante dos olhos de todos. Um dos primeiros episódios públicos registrados aconteceu no Santuário da Grotela, durante uma celebração em honra a São Francisco de Assis. José acompanhava a cerimônia junto dos outros religiosos quando, tomado por uma emoção repentina, soltou um grito e entrou em êxtase. Diante das pessoas que estavam na igreja, elevou-se do chão até alcançar a altura do púlpito. Não havia preparação nem qualquer estrutura que pudesse sustentá-lo. José permaneceu ali por algum tempo, completamente alheio à agitação que havia provocado, enquanto os presentes olhavam sem compreender como seu corpo conseguira chegar àquela altura. Depois desse episódio, as levitações se tornaram mais frequentes. Às vezes começavam durante a missa. Em outras ocasiões, bastava uma imagem de Nossa Senhora, um cântico ou uma frase sobre a vida de Cristo para que José perdesse a percepção de tudo ao redor. As pessoas começaram a procurar uma explicação. Alguns acreditavam estar diante de um milagre, enquanto outros suspeitavam de encenação ou de algum fenômeno provocado voluntariamente. Relatos antigos afirmam que, durante os êxtases, tentaram chamá-lo, tocá-lo e até provocar alguma reação física com agulhas ou com a chama de uma vela. José não demonstrava sentir o que faziam e permanecia imóvel, como se seu corpo estivesse presente, mas sua atenção se encontrasse completamente distante. Havia, contudo, uma coisa que parecia trazê-lo de volta. Quando seu superior lhe ordenava que descesse ou retomasse a consciência, José reagia àquela voz e obedecia. Esse detalhe impressionava os frades, porque mostrava que nem mesmo durante os estados mais extraordinários ele deixava de responder à autoridade religiosa. Para José, porém, tudo aquilo era motivo de constrangimento. Não gostava de ser observado, não queria interromper as celebrações e chegou a pedir que aquelas manifestações exteriores desaparecessem. Desejava conservar a oração, mas não a atenção das multidões. Seu pedido não foi atendido. Os episódios continuaram e cada nova testemunha levava a história para outro lugar. Em pouco tempo, os superiores precisaram afastá-lo de algumas celebrações públicas, pois sua presença atraía curiosos e podia interromper a liturgia. O homem que desejava apenas celebrar a missa e permanecer escondido começava a ser conhecido em toda a região como o frade que voava.
As notícias sobre o frade que se elevava durante a oração se espalharam rapidamente pelas cidades e aldeias próximas. Pessoas que antes nunca haviam ouvido falar de José começaram a procurar o pequeno convento da Grotela. Algumas chegavam por devoção, outras vinham apenas para observar o fenômeno e descobrir se as histórias eram verdadeiras. Havia também doentes, famílias aflitas e pessoas que desejavam pedir uma oração ou um conselho. José não era um grande pregador e continuava tendo dificuldade para se expressar sobre assuntos comuns. Quando falava de Deus, porém, sua maneira de falar mudava. Usava palavras simples, compreensíveis, até para aqueles que não possuíam instrução, mas demonstrava uma profundidade que surpreendia os religiosos mais preparados. Muitos começaram a atribuir curas e graças às suas orações. Os objetos que ele tocava passaram a ser procurados pelos devotos, e algumas pessoas chegavam a cortar pequenos pedaços de seu hábito para levar como lembrança. Tudo isso incomodava profundamente José. Ele evitava as multidões, procurava esconder os êxtases e nunca afirmava possuir algum poder. Quanto mais as pessoas o admiravam, mais ele se lembrava do rapaz incapaz que havia sido expulso do convento. Os superiores, contudo, perceberam que sua presença despertava a fé de muita gente. O responsável pela província franciscana decidiu levá-lo em visitas a diferentes conventos, esperando que seu exemplo incentivasse os outros religiosos à oração. A intenção podia ser boa, mas o resultado tornou a situação ainda mais difícil. Por onde José passava, as pessoas se reuniam. As histórias cresciam, novos episódios eram contados e sua fama ultrapassava os limites da região. Nem todos viam aquilo com bons olhos. Alguns religiosos temiam que a devoção popular estivesse se tornando exagerada. Outros suspeitavam que José pudesse estar fingindo santidade, atraindo as pessoas para si ou permitindo que fosse tratado como uma figura superior à própria igreja. Naquele tempo, relatos de visões, êxtases e fenômenos extraordinários eram examinados com grande cuidado. A igreja sabia que podiam existir enganos, superstições ou pessoas interessadas em manipular a credulidade popular. Por isso, uma denúncia foi apresentada contra José. Ele foi acusado de exibir uma santidade afetada e de despertar no povo uma admiração perigosa. Pouco depois, chegou ao convento uma ordem do Santo Ofício. José deveria deixar a Grotula e comparecer diante do Tribunal da Inquisição, em Nápoles. Ele sabia que não seria chamado apenas para explicar suas levitações. Seus ensinamentos, sua conduta e toda a sua vida seriam examinados. Se os juízes concluíssem que havia mentira, desobediência ou fraude, as consequências poderiam ser graves. José não tentou fugir nem convencer os superiores a protegê-lo. Recebeu a ordem e se preparou para partir. O homem que durante tantos anos lutara para ser aceito dentro de um convento agora precisava provar diante da Inquisição que não estava enganando a igreja à qual havia dedicado toda a sua vida. José chegou a Nápoles sem saber quanto tempo duraria o processo ou se algum dia poderia retornar ao convento da Grotela. Foi levado ao mosteiro de São Gregório Armênio, onde funcionava o tribunal responsável por examinar seu caso. Os juízes queriam saber por que tantas pessoas o procuravam, o que acontecia durante os êxtases e se ele incentivava a população a considerá-lo santo. Também investigaram seus ensinamentos, sua obediência aos superiores
e a possibilidade de que as levitações fossem uma fraude. José não apresentou explicações complicadas, declarou que não provocava aqueles estados, não sabia quando começariam e não possuía qualquer poder para fazê-los acontecer. Tampouco dizia compreender por que seu corpo se elevava durante a oração. Ele foi interrogado mais de uma vez. Os responsáveis pelo processo conversaram com religiosos que o conheciam, examinaram sua conduta e procuraram descobrir se havia contradições entre aquilo que ensinava e a doutrina da igreja. Durante uma das sessões, diante dos próprios juízes, José entrou novamente em êxtase. Segundo os relatos conservados sobre o processo, ele se elevou do chão dentro do mosteiro, sob os olhos daqueles que haviam sido encarregados de investigar se os fenômenos eram falsos. Os juízes não encontraram sinais de fraude, interesse pessoal ou desobediência doutrinária. José também não aproveitava a fama para obter dinheiro, prestígio ou autoridade sobre as pessoas. Ao fim da investigação, foi absolvido das acusações. O tribunal não encontrou motivos para condená-lo por heresia ou por enganar deliberadamente a população. Contudo, a absolvição não significava que ele poderia voltar à vida de antes. A igreja continuava preocupada com as multidões, com a curiosidade despertada pelos êxtases e com o risco de que as pessoas prestassem mais atenção aos fenômenos do que à fé. Por esse motivo, José recebeu a ordem de deixar definitivamente a Grotelá e viver em um convento mais afastado. A notícia foi dolorosa. Naquele lugar, ele havia sido acolhido quando todos os outros o rejeitavam. Ali cuidara dos animais, realizara os estudos, fora ordenado sacerdote e celebrara suas primeiras missas. Sobretudo, precisaria se despedir da imagem de Nossa Senhora diante da qual havia rezado durante tantos anos. José não discutiu a decisão. Aceitou o julgamento da igreja e partiu sem saber se algum dia voltaria. O tribunal havia declarado que ele não era culpado. Ainda assim, a partir daquele momento, começaria uma vida marcada por transferências, vigilância e isolamento. Quanto mais sua fama crescia, mais distante das pessoas José seria obrigado a viver. Desde os anos de doença, quando sua mãe lhe contava histórias sobre São Francisco, José alimentava o desejo de conhecer Assis. Na infância, imaginava aquela cidade como o lugar onde poderia compreender melhor a vida do santo que desejava seguir. Muitos anos depois, finalmente chegou até lá. Contudo, não veio como um peregrino livre, mas como um religioso enviado por ordem do Santo Ofício, cercado por suspeitas e obrigado a viver afastado das multidões. Os frades de Assis não sabiam exatamente como recebê-lo. Conheciam os relatos sobre suas levitações, mas sabiam também que ele havia sido investigado pela Inquisição. Para evitar problemas, colocaram José em 3 pequenos cômodos próximos da mata, separados das áreas mais movimentadas do convento. Ali começaria um período que duraria cerca de 15 anos. Sua rotina era simples e silenciosa. José passava longas horas em oração e celebrava a missa em uma pequena capela usada anteriormente pelos noviços. Tinha pouco contato com o exterior e não podia circular livremente entre as pessoas que desejavam vê-lo. A solidão, porém, não era uma punição que ele tentasse evitar. José nunca acusou os responsáveis por sua transferência e não se queixava do modo como era tratado.
Dizia que o afastamento o livrava justamente da curiosidade que tanto o incomodava. Mesmo assim, a notícia de sua presença em Assis não permaneceu escondida. Pouco a pouco, moradores da cidade, religiosos e visitantes começaram a descobrir onde ele estava. Alguns procuravam uma oração, outros desejavam pedir conselho e muitos queriam apenas observar o homem sobre quem circulavam tantas histórias. José continuava falando de maneira simples. Não construía discursos difíceis e não procurava impressionar ninguém. No entanto, quando o assunto era Deus, pessoas instruídas percebiam nele uma compreensão que não parecia combinar com sua reduzida formação escolar. Os êxtases também continuaram. Durante a missa, José podia cair com o rosto por terra, chorar, cantar ou elevar-se do chão. Para quem assistia, aquelas manifestações pareciam extraordinárias. Para ele, eram mais uma razão para desejar permanecer escondido. Certa vez, tentando explicar seu comportamento, comparou as pessoas tomadas pelo amor de Deus aos homens embriagados, que deixam de controlar inteiramente seus gestos e acabam cantando ou fazendo coisas que, em condições normais, não fariam. José não estava dizendo que procurava aquelas manifestações. Pelo contrário, continuava pedindo que elas desaparecessem. Queria conservar a oração sem carregar o espetáculo que se formava ao redor dela. Mas nem mesmo os 3 pequenos cômodos próximos da mata conseguiram ocultá-lo. A fama que o havia seguido desde a grotela começava novamente a crescer, agora dentro da própria cidade de São Francisco. Os relatos sobre José já haviam ultrapassado as cidades pelas quais ele passara e chegado até Roma. Religiosos, nobres e autoridades da igreja ouviam falar do frade que se elevava durante a oração, mas nem todos estavam dispostos a aceitar essas histórias sem testemunhá-las. O próprio Papa Urbano VIII quis conhecer José e verificar pessoalmente o que havia de verdadeiro naqueles relatos. José foi levado a Roma e apresentado ao pontífice. Para alguém que havia passado a maior parte da vida entre estábulos, cozinhas e pequenas celas de convento, estar diante do chefe da igreja representava uma situação inteiramente nova. Durante a audiência, enquanto se encontrava diante do Papa e das pessoas que o acompanhavam, José entrou em êxtase. Seu corpo se elevou do chão diante dos olhos de Urbano VIII. Não se tratava mais de uma história trazida por peregrinos ou de um relato repetido entre os habitantes de uma aldeia. O fenômeno acontecia diante do pontífice, de autoridades e de testemunhas acostumadas ao rigor da corte papal. José permaneceu suspenso até que recebeu a ordem de voltar. Quando recuperou a consciência, não demonstrou orgulho nem procurou saber que impressão havia causado. Para ele, o encontro com o Papa não alterava aquilo que sempre afirmara. Os êxtases não dependiam de sua vontade. Urbano VIII ficou tão impressionado que teria declarado que, caso José morresse antes dele, estava disposto a testemunhar pessoalmente aquilo que havia presenciado. A audiência aumentou ainda mais a credibilidade dos relatos sobre o frade de Cupertino. Já não era possível afirmar que todos os episódios haviam sido inventados por camponeses impressionáveis ou por religiosos interessados em promover a fama de seu convento. Mesmo assim, nada mudou na maneira como José vivia. Ele não recebeu uma função importante, não passou a frequentar os palácios de Roma e não foi liberado das restrições impostas pelos superiores.
voltou à vida escondida e às pequenas tarefas de cada dia. Quanto mais pessoas importantes testemunhavam suas levitações, mais José parecia desejar desaparecer. O homem que havia voado diante do Papa continuava se vendo como o antigo cuidador de uma mula, alguém que só permanecia de pé porque outros haviam tido misericórdia de suas fraquezas. José continuava tendo dificuldade para ler e escrever. Sua caligrafia era irregular, sua formação permanecia limitada e ele não possuía a facilidade de raciocínio esperada de um sacerdote instruído. Por conhecer bem suas limitações, referia-se algumas vezes a si mesmo como o irmão burro. A expressão podia parecer dura, mas José não a usava para buscar compaixão. Era sua maneira direta de lembrar que não tinha motivos para se considerar superior aos outros. Entretanto, algo mudava quando começava a falar sobre Deus, sobre a oração ou sobre a vida espiritual. Pessoas instruídas, sacerdotes e até teólogos procuravam José esperando encontrar um homem simples, capaz apenas de oferecer conselhos elementares. Muitas vezes saíam surpreendidos com a clareza de suas respostas. Ele não utilizava palavras difíceis, nem construía longas explicações. Falava por meio de imagens retiradas da vida cotidiana, do trabalho no campo, do fogo, da água e das coisas que qualquer pessoa conhecia. Dessa forma, conseguia tornar compreensíveis assuntos que outros apresentavam de maneira complicada. Os religiosos passaram a chamar essa capacidade de ciência infusa. Não significava que José conhecesse todas as matérias ou que tivesse deixado de enfrentar suas dificuldades intelectuais. Ele continuava precisando de ajuda para muitos assuntos comuns. A diferença aparecia quando alguém lhe perguntava sobre a fé. Nessas ocasiões, o homem que quase não conseguira aprender latim parecia compreender com profundidade aquilo que não havia encontrado nos livros. José também não desprezava os estudos. Sabia, pela própria experiência, quanto esforço era necessário para aprender e respeitava aqueles que se dedicavam seriamente ao conhecimento. Sua vida não apresentava a oração como substituta do trabalho, mas como apoio para quem fazia tudo o que estava ao seu alcance e ainda se sentia incapaz. Talvez por isso estudantes com dificuldades tenham começado a se reconhecer em sua história. José não era o protetor dos alunos porque tivera facilidade para passar nas provas. Era procurado justamente porque conhecia a vergonha de não compreender, o medo de fracassar e o esforço de estudar sem conseguir guardar quase nada. As pessoas que vinham conversar com ele encontravam um sacerdote que não as humilhava por suas limitações. José havia sido rejeitado muitas vezes e sabia quanto podia doer o julgamento daqueles que se consideravam mais capazes. Quanto mais os estudiosos elogiavam sua sabedoria, mais ele procurava voltar às tarefas simples. Seu corpo podia se elevar durante os êxtases, mas José fazia de tudo para conservar os pés da alma no lugar onde sempre acreditara pertencer, abaixo dos outros. Depois de cerca de 15 anos em Assis, José acreditava que permaneceria ali até o fim da vida. Embora vivesse isolado, havia se acostumado às pequenas celas próximas da mata, à capela onde celebrava a missa e à presença silenciosa da cidade de São Francisco. Certa manhã, logo depois da celebração,
Seu superior o chamou até a entrada do convento. Um representante da Inquisição o aguardava para comunicar uma nova decisão. José deveria partir imediatamente. Não lhe disseram para onde seria levado, quanto tempo permaneceria longe ou se algum dia poderia voltar. Ao ouvir a ordem, ficou imóvel e em silêncio, como se não conseguisse compreender o que estava acontecendo. Seu superior precisou lembrá-lo do voto de obediência. Então José se ajoelhou, beijou os pés do representante e aceitou a decisão sem apresentar resistência. Não teve tempo para preparar uma bagagem, nem para se despedir das pessoas que conhecia. Saiu apenas com a roupa que vestia e foi colocado em uma carruagem, escoltado por 4 soldados. O destino era Pietrarúbia, um pequeno povoado escondido entre as florestas da região das Marcas. Ali havia um convento dos capuchinhos, suficientemente distante para manter José longe das multidões. As regras impostas eram severas. Ele não poderia conversar com pessoas de fora, escrever cartas nem revelar onde estava. Seu contato ficaria limitado aos poucos religiosos que viviam no convento. Até mesmo os frades foram advertidos de que não deveriam divulgar sua presença. José passou a viver como se tivesse desaparecido. Apesar de tudo, não acusou a igreja, não reclamou da Inquisição e não falou mal dos responsáveis pelas transferências. Dizia apenas que, daquela maneira, ficava livre da curiosidade das pessoas que desejavam observá-lo como se fosse um espetáculo. O segredo, contudo, não durou muito. A notícia de que o frade de Cupertino estava em Pietrarúbia começou a circular e pessoas de diferentes lugares passaram a procurar o pequeno povoado. As autoridades decidiram transferi-lo novamente. Quando o representante do bispo chegou para buscá-lo, José perguntou: "Para onde o senhor vai me levar?" O homem respondeu: "Fui proibido de lhe dizer." José permaneceu alguns instantes em silêncio. Depois fez outra pergunta: "Haverá Deus no lugar para onde o senhor vai me levar?" "Sim, padre, sem dúvida." "Então vamos tranquilos. O crucificado nos ajudará." E partiu sem fazer outras perguntas. José não precisava conhecer o nome do lugar, a duração da viagem ou as condições que encontraria. Depois de tantos conventos, expulsões e mudanças, havia compreendido que sua paz não poderia depender de permanecer onde desejava. Se Deus estivesse também no lugar desconhecido, isso lhe bastava para continuar o caminho. Depois de deixar Pietrarúbia, José foi conduzido ao convento dos Capuchinhos em Fossombrone. Ali permaneceu durante quase 4 anos, ainda sob vigilância e afastado da vida pública. Continuava sem poder escolher onde morar, com quem falar ou por quanto tempo permaneceria naquele lugar. Mesmo assim, conservava a mesma rotina de oração e obediência, sem acusar aqueles que haviam determinado seu isolamento. Os frades capuchinhos já conheciam as histórias sobre ele e o receberam com respeito. José, porém, não procurava ser tratado de maneira diferente. Aceitava a pequena cela, as restrições e os trabalhos simples que ainda conseguia realizar. Com o tempo, a notícia de sua presença também chegou às aldeias próximas. Algumas pessoas começaram a procurar o convento, desejando participar da missa celebrada por ele ou pedir uma oração. Mais uma vez, o isolamento não conseguia esconder o frade de Cupertino. Por fim, o Papa Alexandre VII permitiu que José deixasse os capuchinhos e retornasse aos franciscanos conventuais,
a ordem à qual pertencia. Isso não significava, contudo, que ele poderia voltar para sua terra ou para o convento da Grotela. Seu novo destino seria a cidade de Ósimo. Durante a viagem, o grupo passou por uma região de onde era possível avistar, ao longe, a Basílica da Santa Casa de Loreto, um dos mais conhecidos santuários dedicados à Virgem Maria. Quando José percebeu a basílica no horizonte, ficou tomado por uma alegria repentina. Apontou para o santuário e afirmou enxergar anjos subindo e descendo do céu. Perguntou aos companheiros se eles também conseguiam vê-los. Antes que alguém respondesse, José entrou em êxtase. Segundo o relato preservado pelos franciscanos, ele se elevou do chão e foi parar sobre uma amendoeira no campo, permanecendo ali tomado pela emoção. Quando recuperou a consciência, começou a cantar e a rezar, ainda contemplando ao longe o santuário de Nossa Senhora. Aquela seria uma das últimas viagens de sua vida. Ao anoitecer, José chegou ao convento de São Francisco, em Ósimo. Entrou sem cerimônia, observou o lugar onde passaria a viver e pronunciou em voz baixa uma frase simples: "Aqui será o meu descanso." Depois de uma vida inteira sendo mandado de um lugar para outro, ele parecia compreender que não haveria uma nova partida. Ósimo seria sua última morada. Ali viveria os anos finais, ainda escondido das multidões, mas finalmente de volta entre os irmãos da ordem que um dia quase não o havia aceitado. Em Ósimo, José foi instalado em alguns pequenos cômodos separados da parte mais movimentada do convento. Ao lado de sua cela havia um oratório, onde podia celebrar a missa sem atrair a presença das multidões. As restrições continuavam. Ele não podia receber livremente os visitantes, sair pelas ruas ou participar de todas as celebrações com os demais religiosos. A igreja desejava evitar que sua presença provocasse novamente aglomerações e curiosidade. Para José, aquele isolamento não se transformou em amargura. Os frades que conviviam com ele se surpreendiam com sua serenidade e, sobretudo, com sua alegria. Gostava de cantar, improvisar pequenos versos e criar melodias simples. Nas festas dedicadas à Virgem Maria, preparava-se com entusiasmo e compunha canções que chamava de presentes para sua mãe. Não possuía uma voz refinada, nem escrevia como um poeta. Suas composições eram espontâneas, por vezes ingênuas, mas expressavam o modo direto com que se relacionava com Deus. Essa alegria não vinha de uma vida confortável. José havia conhecido a pobreza, a doença, a humilhação, a expulsão e muitos anos de isolamento. Também fora tratado como suspeito e levado de convento em convento sem saber onde poderia permanecer. Mesmo assim, não se tornou um homem ressentido. Quando falava sobre as pessoas responsáveis por suas transferências, não as acusava. Preferia dizer que o afastamento das multidões havia lhe dado mais tempo para a oração e o havia protegido da vaidade. Os frades também perceberam que José conservava um bom humor simples. Sabia rir das próprias limitações e não se preocupava em parecer mais inteligente ou mais importante do que realmente era. Ainda se considerava o rapaz desajeitado que cuidara da mula na grotela. Quando alguém demonstrava admiração pelos êxtases ou pelas levitações, José desviava a atenção para Deus e voltava a falar das coisas comuns. Por essa razão, muitos passaram a recordá-lo não apenas como o santo que voava, mas como o santo da alegria.
Sua presença não impressionava somente pelos fenômenos extraordinários. Havia também o modo como acolhia os outros, a ausência de amargura e a capacidade de conservar uma alegria quase infantil depois de tantas provações. Nos últimos anos, seu corpo começou a perder forças. As penitências, as doenças e a vida austera haviam deixado marcas profundas. José percebia que o fim se aproximava, mas não demonstrava medo. Depois de passar a vida inteira sem saber qual seria sua próxima morada, agora parecia certo de que a última viagem não o levaria a outro convento. Nos últimos meses em Ósimo, a saúde de José se enfraqueceu rapidamente. O homem que durante tantos anos suportara jejuns, doenças e uma vida de grande austeridade já não possuía forças para manter a antiga rotina. Os frades passaram a acompanhá-lo mais de perto. José falava pouco sobre o que sentia, mas demonstrava compreender que sua vida estava chegando ao fim. Não pediu que chamassem pessoas importantes, nem desejou uma despedida pública. Depois de tantos anos fugindo da curiosidade, queria que também aquele momento permanecesse simples e recolhido. Continuava rezando enquanto tinha forças. Em alguns momentos, pedia aos irmãos que cantassem junto dele, como havia feito tantas vezes durante a vida. Para José, a proximidade da morte não era motivo para abandonar a alegria que o acompanhara nas pequenas celas e nos longos anos de isolamento. Os frades cantavam, e ele tentava acompanhá-los com a voz cada vez mais fraca. Na noite de 18 de setembro, José permaneceu deitado em sua cela, cercado por alguns religiosos. Faltava pouco para a meia-noite quando sua respiração começou a diminuir. Segundo o testemunho daqueles que estavam presentes, seu rosto se tornou sereno e um longo sorriso apareceu pouco antes de ele morrer. José de Cupertino tinha 60 anos. Havia nascido em um estábulo, pertencera a uma família perseguida por dívidas e passara a infância sendo chamado de Boca Aberta. Fracassara como sapateiro, fora rejeitado por diferentes comunidades e expulso de um convento por ser considerado incapaz para qualquer trabalho. Mais tarde, o mesmo homem havia se tornado sacerdote, surpreendido bispos nos exames, falado sobre Deus com uma profundidade inesperada e sido visto em êxtase por camponeses, religiosos, autoridades e pelo próprio Papa. Mesmo assim, morreu em uma pequena cela, longe das multidões que durante tantos anos haviam tentado se aproximar dele. Seu corpo foi sepultado em Ósimo e pouco depois começaram as visitas ao túmulo. Pessoas que o haviam conhecido em vida passaram a contar aquilo que haviam visto, enquanto outras procuravam sua intercessão e atribuíam graças às suas orações. A igreja ainda levaria muitos anos para examinar os testemunhos, estudar sua vida e reconhecer oficialmente sua santidade. Mas, para aqueles que haviam convivido com José, o homem chamado de inútil já havia deixado uma pergunta difícil de esquecer. Como alguém que parecia ter recebido tão pouco podia ter transformado tantas limitações em uma vida que continuava tocando as pessoas mesmo depois de sua morte? Depois da morte de José, a igreja iniciou um longo processo de investigação. Foram ouvidas pessoas que haviam convivido com ele, religiosos que testemunharam seus êxtases e aqueles que afirmavam ter recebido graças por meio de suas orações. As levitações ocuparam uma parte importante dos testemunhos,
mas não foram o único motivo pelo qual sua vida passou a ser examinada. Fenômenos extraordinários, por si mesmos, não bastavam para provar a santidade de alguém. Era necessário estudar a maneira como José havia vivido. Os responsáveis pelo processo analisaram sua obediência, sua relação com a pobreza, o modo como suportara as humilhações e sua fidelidade à igreja, mesmo durante os anos em que fora tratado com suspeita e mantido em isolamento. Também observaram que ele nunca utilizara os êxtases para obter dinheiro, autoridade ou prestígio. Ao contrário, fizera o possível para escondê-los e aceitara sem revolta todas as restrições impostas pelos superiores. Quase 90 anos depois de sua morte, José foi declarado bem-aventurado pelo Papa Bento XIV. Alguns anos mais tarde, o Papa Clemente XIII o reconheceu oficialmente como santo da Igreja Católica. Aquele rapaz que quase não conseguira ser aceito como servo de um convento passava agora a ser venerado nos altares. Sua memória litúrgica foi estabelecida no dia 18 de setembro, data de sua morte. Em Ósimo, seus restos mortais foram colocados em uma urna na cripta da igreja, que hoje leva seu nome. Em Cupertino, o lugar de sua origem também foi preservado. Sobre o estábulo onde Francisca havia dado à luz, foi construído um santuário dedicado ao filho que começara a vida sem possuir sequer uma casa. José passou a ser invocado como padroeiro dos estudantes, especialmente daqueles que enfrentam dificuldades de aprendizagem ou sentem medo diante de uma prova. Sua história se tornou conhecida também entre universitários e pessoas que se preparam para vestibulares e concursos. Ele não foi escolhido como protetor dos estudantes por ter sido brilhante. Tornou-se próximo deles porque conhecia a ansiedade, a vergonha de não compreender e o esforço de tentar aprender quando a memória parece não ajudar. Por causa das levitações, passou a ser considerado também protetor dos aviadores, dos pilotos e daqueles que viajam de avião. Assim, o menino de cabeça no ar, ridicularizado pelos colegas e chamado de incapaz pelos adultos, tornou-se o santo procurado tanto por quem teme uma prova, quanto por quem se prepara para deixar o chão. Contudo, a maior razão de sua permanência na memória cristã talvez não esteja nos exames que conseguiu superar nem nas alturas que alcançou durante os êxtases. Está no fato de que depois de receber tanta atenção, José nunca esqueceu o lugar de onde havia começado. Para ele, continuava sendo apenas o homem pobre do estábulo, acolhido pela misericórdia quando todos acreditavam que já não havia esperança. A vida de José de Cupertino não é apenas uma coleção de acontecimentos extraordinários. Também não é uma história que despreza o estudo, o trabalho ou a inteligência. José nunca afirmou que a oração deveria substituir o esforço. Ele passou noites tentando aprender. Repetiu muitas vezes aquilo que não conseguia memorizar e aceitou a ajuda de pessoas que tiveram paciência com suas limitações. Sua história fala, sobretudo, daqueles que se esforçam e ainda assim sentem que não são capazes. Vivemos em um mundo que valoriza a rapidez, a eficiência e a facilidade de demonstrar conhecimento. Quem aprende devagar, se distrai ou fracassa repetidamente pode começar a acreditar que possui menos valor do que os outros. José ouviu durante muitos anos que não servia para nada. Foi rejeitado por religiosos, fracassou no trabalho e viu as portas se fecharem justamente quando acreditava ter encontrado seu lugar. Mesmo assim,
Não permitiu que as humilhações o transformassem em um homem amargo. Continuou tentando, aceitou começar pelas tarefas mais simples e não teve vergonha de precisar de mais tempo do que os outros. Talvez esse tenha sido o aspecto mais difícil de sua vida. Elevar-se do chão durante um êxtase era algo que José não controlava. Permanecer humilde, obediente e sem ressentimento depois de tantas rejeições era uma escolha que precisava renovar todos os dias. Quando estudantes, universitários ou candidatos a concursos pedem sua intercessão, não estão procurando uma maneira de vencer sem estudar. Pedem serenidade diante do medo, clareza no momento da prova e força para não desistir quando o resultado não chega com facilidade. José de Cupertino lembra que uma dificuldade não define todo o valor de uma pessoa. Aquilo que parece fraqueza aos olhos dos outros pode esconder uma forma diferente de compreender, servir e amar. O menino nascido em um estábulo não teve uma vida fácil. O rapaz chamado de inútil não se tornou inteligente de repente. O frade que se elevava diante das multidões nunca deixou de se considerar pequeno. E talvez por isso sua história continue sendo contada. Não apenas porque José de Cupertino foi visto acima do chão, mas porque mostrou que ninguém deve ser considerado sem esperança. São José de Cupertino, amigo dos estudantes e daqueles que enfrentam provas difíceis, rogai por nós.